Eu vou pedir então inicialmente para você se apresentar, o nome completo e a idade. Terezinha Dalforno Meneghetti, 83. Dirceu, com C, Meneghetti. Vou fazer 88 anos terça-feira. Dia 10 agora. Dia 10 agora. Está perto do seu aniversário. Isso, uma alegria receber você perto do meu aniversário. Bacana. Queria saber de onde vocês são naturais. Eu sou natural de Ijuí. Qual a sua data de nascimento? Nos papéis é dia 25 de junho de 41. Nos papéis, a senhora foi registrada depois? Não, Não, eu faço o mesmo dia do meu aniversário, 25 de julho. Mas depois, não sei se registraram um mês antes ou quê. Ah, ocorreu um erro no registro. Registro. Mas isso acontecia das pessoas serem registradas às vezes tempo depois que nasciam. Algumas pessoas têm um registro de um dia e a data em outro. E o senhor, seu Deuceu? é mais conhecido como professor Dirceu. Todo mundo me conhece com esse nome. 10 de dezembro de 1936. Quinto distrito do município de Cachoeira do Sul. A gente lembra que Cachoeira do Sul era o quarto município do Rio Grande do Sul. E ele governava até a divisa com Santa Catarina. Aqui pertenceu à Cachoeira do Sul, meu município, terra natal. Legal. E qual que é o distrito hoje? Virou município? E Qual que é o município, esse distrito hoje? Dona Francisca, em homenagem à nossa telefonista. Era uma mulher que atendia o telefone, vinha uma ligação, deixava a menina atendendo e ela ia entregar o recado para as pessoas. Naquele tempo não tinha telefone, não tinha, então ela levou o nome pelo serviço que ela prestava, Dona Francisca, o nome da mulher. E o senhor conheceu ela? Não cheguei a conhecer, não cheguei. Foi antes? É? Antes do senhor nascer? Sim. A Dona Francisca é antes do senhor nascer, que ela morava lá em... Sim, morava em Dona Francisca mesmo, ali era o distrito, quinto distrito de Cachoeira do Sul. Agora lá virou uma multidão de municípios, né? E o senhor morava no interior? No interior, Dona Francisca, o quinto distrito. Mas tinha algum nome da localidade onde o senhor morava? Linha do Soturno, na beira do rio. Qual que é o rio? Soturno? Soturno. Ah, esse é o nome do rio. É? Legal. Não conheço muito aquela região, mas sei da história de Cachoeira, né? É um município bem antigo. É. E a senhora nasceu em Juí. E morava no interior de Juí? Sim. Qual Em Vista Alegre. Vista Alegre eu morava. Qual que era o nome dos pais de vocês? O meu pai é Luiz Dalforno. E a mãe? A mãe Rosa Dalforno Lorenzano. E do senhor, professor? Jacob Meneghetti Sobrinho. E a mãe era Graciosa, servo com C,
Meneghetti, naturais lá de Santo Isidoro, que é uma capela, Santos Anjos ali perto, mas pertence ao novo município de São João do Polesine. E os seus pais eram naturais de onde? A minha mãe é natural de Ivorá. Que é município também hoje, E o seu pai? Meu pai de Ribeirão. de Ribeirão. Onde fica Ribeirão? Já por lá, para Santa Maria, perto de Dona Francisca lá. Perto de Vale Vêneto, que é mais conhecido o Vale Vêneto, ali do lado. E os seus pais casaram onde, a senhora sabe? Ai, casaram. Agora não sei se casaram em Juiz dos Altos. Eles vieram para cá novo, daí. Agora não sei certo onde. Não sei, mas se casaram em Cruz Alto e Juiz, não sei certo. O senhor sabe onde os seus pais casaram? Os meus casaram Ivorá. Legal. E a origem da família? Italiano. Italiano. Italiano, Os dois. os dois. E os seus pais não chegaram a vir para essa região? Vieram morar para cá em 1977. Faleceram aqui? Faleceram os dois aqui. Aqui na Colônia Em Medeiros. Colônia Medeiros. Estão sepultados aqui no cemitério, aqui, dá 1 quilômetro daqui até lá. E os seus pais também vieram para cá, dona Terezinha? Vieram para cá, casada daí. Quando nós viemos, eu tinha 4 anos que viemos daí de Juiz para cá. A senhora tinha 4 anos. 4 anos quando viemos morar para cá. A senhora se recorda dessa vinda, da viagem de mudança? Ah, não me recordo. Me recordo que nós morávamos assim, tinha uma casinha pequena no meio do mato, não tinha janela, não tinha nada. Aquilo eu me lembro, mas muita coisa eu não me lembro. Eu me lembro quando o finado sogro, né, o meu sogro, contava. Vieram carregar um caminhão, a mudança, e lá numa altura o caminhão quebrou, aí vieram Isso eu indo-se. não me lembro. E trouxeram de lá, numa carroça de bois, trouxeram trigo e uma vaquinha atrás, vindo atrás de a pé. De lá de Vista Alegre até aqui. E nessa época estavam vindo muitos colonos para essa região. Sim. Começou pouca gente, por aí tem o nome, Colônia Medeiros. Era um casal, certo? Era um casal bem visto, chamado Herculano. A mulher dele, eu não lembro, moravam aqui. E aí o povo começou a dizer, onde você mora? Aí, como essa pessoa era bem vista, querida, botaram o nome de Colônia Medeiros. Mas, lá em 1935, por aí, não existia ainda. Era o seu Herculano Medeiros. Era Herculano Medeiros, era a família. Geralmente as localidades têm algum sobrenome de alguma família que começou naquela localidade. Aqui então começou o Luiz Dalforno, os Bertoldo, os Martini, os Jacó Baiotto. Baiotto, que tem a fotografia no jornal, os Lopes, o Domoratsky, Ferretti, Servo, que eu tinha 2 tios que moravam aqui, Gelati. Tinha bastante. Aí começou a vir, os primeiros que vieram começaram a noticiar para lá, para os parentes que ficaram longe, que aqui tá bom de morar, tem bastante butiazeiro, barba de bode, tem mato, tem coisa boa. E começaram a vir aí povoaram. Os Bertoldo também. Hã? Os Bertoldo. Sim, eu falei Bertoldo. E é Colônia Medeiros. A colônia, ela era o quê? 25 hectares de terra. Aquele tempo a terra que era só de um dono
dos Almeida. O governador distribuía aquelas áreas para poder povoar. Quem as capitanias hereditárias do Brasil distribuía, e aí conforme vinha vindo novos moradores, ele ia pagando o agrimensor para dividir. E dividiu as terras. E essa família tem gerações de Giruá ainda. Da família Almeida. Almeida, a família Almeida, e também era outros. E o senhor veio para cá em que época? Eu vim dia 11 de fevereiro de 1959. Vim solteiro aqui. E aqui encontrou a prenda. Mas eu trabalhei um ano no município de Cadeado, que hoje é Augusto Pestana. Trabalhei como professor na escola Santo Alberto, uma escola particular. Eu trabalhei um ano. Depois de lá, fui para casa, parei de estudar. Depois vim para cá. Eu fui a Santa Catarina para trabalhar lá, não gostei, porque é tudo serrania. Eu disse, não, ser lá onde eu nasci. Aí vim para cá e tinha um amigo que trabalhava em 3 de Maio e disse, eu vou te arrumar um serviço na escola municipal, lá em Lajeado, Itu, lá em São José do Inhacorá. Aí ele me arrumou, fui trabalhar lá. Trabalhei 3 meses. E aqui a escola, aqui como era Alcides Maio, o nome dela, que colocaram, não sei motivo de quê, estava fechada, porque ela pertencia ao município de Santo Ângelo, mas como tinha muito aluno, naquele tempo o governador, o prefeito tinha que mandar devolver essa escola para o Estado. E essa escola ficou fechada. E lá onde eu trabalhava, em São José, também era tudo terra, assim, serrania, né? E em maio, os pais recebiam os filhos de volta para cortar o soja, né? A foicinha era a colheita de maio, então tinha 20 dias de folga. E eu não quis ficar lá 20 dias olhando para o céu, vim visitar os tios aqui. Como encontrei os tios, o tio me disse, o tio Guido, servo, tu não quer dar aula aqui? Tem vaga, a escola está ali, ó, 10 metros longe da casa dele. Eu disse para ele, olha, depende, eu vou trabalhar. Aí me chamaram em Santa Rosa, naquele tempo era 17ª Delegacia de Ensino, hoje é Coordenadoria Regional de Ensino. Fui lá dia 30 de julho, vim para casa com o papel comprovante de posse. Comecei a dar aula dia 1º de julho, lá numa escola onde ela foi na aula, que foi uma escola construída pelos pais. Naquele tempo tinha bastante madeira grossa, o serador entrava com a serraria, outro com os pregos, outro com as tabuinhas, depois mais tarde as telhas. E aí construíram a escola. E nessa mesma escola vinha o padre de 3 de Maio lá uma vez por ano. Vinha a cavalo ou de carroça. Vinha celebrar a missa aqui. Então ele saía cedo, às vezes chegava às 2 horas da tarde aqui e o pessoal tinha que estar em jejum para comungar, mas como tinha gente que não suportava, não aguentava, almoçava, comia, depois ia na missa. Até a facilidade de hoje, os carros estão ali, né? Então, um amigo seu que conseguiu uma vaga aqui. O nome dele hoje é falecido. Eu acho que o seu pai conheceu. Francisco Sales Guimarães, que era o secretário municipal de Educação e Cultura de 3 de Maio. Aqui pertencia a 3 de Maio. E o que me ajeitou aqui foi o meu tio Guido Servo, que ele disse, tu não quer dar aula aqui, a escola é ali. Digo, olha, posso dar. E naquele tempo, o governo do estado não tinha professor, era a escassez enorme. E cada família tinha 10, 12 filhos.
Aqui nós chegamos a ter 400, 500 habitantes aqui. Hoje somos em 96, 98. Então, naquele tempo, o governo recrutava a pessoa com 4ª série, 5ª série primária, era contratado, não tinha outra solução. O governo queria solucionar o problema das escolas estaduais. Hoje não, hoje mudou tudo. Tinham muito mais pessoas morando no interior. Era muito mais gente. Éramos em 120 famílias. Hoje temos em 30 e poucas. Onde tem gente morando só uma pessoa ou duas. O pessoal foram morar para Mato Grosso, Paraná, outros foram para Alegrete, e assim se esparramou a comunidade. Mas ficou conhecida. E o senhor teve um período, então, que trabalhou em São José, mas foi pouco tempo. 3 meses. E depois eu ganhei 20 dias de férias do município de 3 de maio, vim passear e aí consegui aqui o estado. E na época que o senhor veio, aqui pertencia, não era município? Independência ainda não era. Era distrito? Pertencia ao distrito de Independência. Tá? Tem uma coisa que pouca gente sabe, mas é bom o povo ficar sabendo. Aqui foi emancipado o município de 3 de maio, dia 5 de setembro de 1965. Mas quase ninguém comenta, ninguém fala. Nós fizemos um plebiscito aqui. Colônia Medeiros pegava uma região grande para pertencer ao município de Giruá. Mas não passou. Deu zebra. Aí o que aconteceu? Com essa ideia de ir para Giruá, as lideranças de independência também viram, né? Está na hora de emancipar a independência. E foi emancipado, feito um novo município de Independência. Naquela época que foi emancipado, tinha mais de 12.000 habitantes. Hoje são 6.400 habitantes. E quando que foi emancipado? Quando que emancipou? Aqui? Aqui pertence ao município de Independência. Quando que foi? 1960, dia 5 de 9 de 1965. Que Independência se emancipou? Nesse dia. E dia 23 de outubro do mesmo ano, e dia 23 de outubro de 65, João Safi, era o tempo da ditadura, tomou posse como interventor federal. Mas quando o senhor chegou em 59, foi em 59 que o senhor chegou aqui? Certo. Era distrito de 3 de maio. Aqui não era distrito, era uma colônia de Medeiros, pertencia ao distrito de Independência, no município de 3 de maio. Essa data ali, né? E a senhora, quando veio, era Santo Ângelo. Sim, Santo Ângelo pertencia. A professora dela recebia o salário... Em Santo Ângelo. Qual que era a sua professora? Professora Josefa Zimmermann Martini. Falecida. É falecida. Em memória, né? Qual que foi essa escola que a senhora estudou? Aonde ficava? Lá na vila. Dá 1 quilômetro daqui. Na vila da Colônia Medeiros. Mas tem um centro ali. Tem um morador agora. Que aquela escola, aquele tempo, o número de matrículas foi aumentando, a 17ª disse, vocês lá agora têm que me arrumar 4 hectares de terreno. 4 hectares de terreno para nós construir o grupo escolar rural
de Colônia Medeiros, levou esse nome. E a terra é essa que está aqui na frente. O irmão dela doou para a comunidade 6.050 metros quadrados. 6.050 metros quadrados. Aí o dono do terreno aí doou outro tanto 3.000 e poucos metros quadrados para completar 1 hectare. E o restante, a comunidade fez uma vaquinha, juntou dinheiro, vendeu aquele prédio lá que era dos pais, que foram eles que construíram, venderam e compraram esse terreno que está ali. E a escola está aí abandonada, desativada. Terminou em 2003, só tinha 6 alunos. Como era inviável, desativaram. E aí hoje o transporte escolar leva para Independência ou para Vila Araújo. Mas essa foi a escola que a senhora estudou? É lá em cima. Sim. Não existe mais. Era uma escola de madeira. A escola de madeira. Estudei até a 5ª série. E era uma sala grande e no meio era dividida, repartida em 2 partes. Lá colocava a turma mais sabida, 5ª, 3ª e 4ª série, e lá de cá botava a 1ª e 2ª série, porque era só um professor. E ele tinha que se virar. Vai ensinar essas crianças. E dava um recado, né? E tinha aquele quadro bem grande, e lá o professor passava o tema para cá e passava lá, e ele ia de uma divisória a outra. E os bancos eram grandes, as classes, não é igual hoje, eram grandes que... Cabia 4 alunos. 4 alunos. E quando tu veio, daí deu aula ainda nessa escola. Mas de lá, ela foi a comunidade que construiu essa escola. foi a primeira escola da colônia. Foi a primeira escola, denominada Alcides Maia. Faz 75 anos já. 75. Pois é, 75. E depois essa aqui foi doação do terreno. Dessa ali, foi feita a venda do prédio e comprado Aí aqui. o terreno ele pediu. Quem doou o terreno? Lá era... Essa aqui. Foi comprado. Não foi comprado. Deu o terreno. Depois voltou para ele. Pode construir. Aquele tempo a terra não valia nada. Era capim, barba de bode e butiazeiro. E tinha aqueles capões grandes de mato, né? Eu queria saber ainda se vocês conheceram os avós. Os meus avós, eu conheci. Os 4. Eu não. O meu avô materno, por parte, era Luiz Servo e a avó Rosa Lorenzoni A minha mãe Servo. era Lorenzoni, esse é Lorenzoni. E o meu avô era Martim Meneghetti e Ângela Bisello Meneghetti. Eles vieram lá da Itália. Esses eram descendentes de lá. Foi eles que os imigrantes. Foram imigrantes. Os dois. O casal Martim e o Luiz. Os dois foram imigrantes. E eles vieram de lá e se instalaram onde? Onde eles foram morar? Ali no município que hoje é São João do Polese. Um lugar se chama Santos Anjos e o outro se chama Santo Isidoro. Que naquele tempo eles vinham de lá, já vinham com a igreja, traziam de lá a tradição daquela igreja. Então eram católicos e botaram Santos Anjos e Santo Isidoro, que Santo Isidoro também é o padroeiro da nossa capela aqui. E eles faleceram lá, os seus avós? O meu avô materno morreu novo. Aí a avó e a minha mãe, que era uma das mais de idade,
conseguiu criar todos os irmãos dela e cuidar da avó. A avó materna morreu bem de idade. E o paterno, os avós paternos morreram de idade. E onde eles faleceram? Hein? Qual o município que eles faleceram? Onde estavam morando. Lá em São João do Coelho. Nasceram, vieram morar ali e morreram ali. Nunca saíram. Né? Nunca saíram. Aquele tempo era difícil sair, né? Não tinha... Era bom aí aquele lugar, então eles viviam, né? Só os seus pais que vieram anos depois morar para cá? Em 1977. Os filhos, nós éramos em 13 irmãos. Começaram a casar, se esparramaram, ficou meu pai, a mãe e o irmão lá. Aí resolveram vir para cá. Aí vieram morar aqui. E faleceram os dois aqui. Qual que é a melhor lembrança que o senhor tem dos seus avós? Dos meus avós, a comida. A comida era... E a alegria de ver os netos chegar, né? Chegar de carroça de boi, uma vez por ano. Que comidas que o senhor se recorda? A polenta, o queijo, o arroz, o feijão, a verdura. Era o salame também, o presunto e o leite, né? A verdura é o radicchio. É o radicchio. O bom italiano. Não pode faltar, né? E o vinho. E o vinho, até hoje. O senhor produz? Sim, ali, ó. O senhor produz já há um tempo aqui? Aqui em Colônia Medeiros? Quando o senhor começou a fazer vinho aqui? Quando comecei a fazer vinho? Há uns 60 anos para cá. Tinha um pareiral aí, depois mudamos para lá, porque aí ficou apertado aqui, mudamos ainda onde mora a neta agora. E quando não dá uva, a gente compra. Fazer o quê? No ano passado, com a chuvarada, caiu toda ela. Quando começou a madurar, estragou. Aí tem quem traz aqui para nós, vem de Caxias, não sei de onde. A gente faz o vinho, né? Não batiza ele muito. Mas aqui tinham muitos italianos. Aqui? Nessa região. A maioria era italiano. Era. E as pessoas faziam vinho aqui, outras famílias? Faziam. O meu pai fazia. Fazia, o pai dela fazia. A maioria fazia. O que aconteceu? Aconteceu que, na década de 70, sabe na história o que o povo fez, né? A explosão do soja. Deu no que deu, né? Derrubaram os parreirais. E os filhos, às vezes, não gostavam do vinho, não se interessavam, foram terminando. Mas tem que ainda quem tem parreiral e compra uva, eles dizem mais barato. Mas nem sempre, né? Saber o que colocam lá para produzir, né? É que antigamente as pessoas tinham agricultura familiar. Isto. Trabalhava em mutirão. Tal dia, plantava o soja com a máquina tac-tac, né? Tal dia eu vou lá na tua casa. Então, 2, 3 dias antes, se juntavam os parentes, os vizinhos, cortava o soja, amontoava, depois vinha a trilhadeira e trilhava. Depois, outro dia, ele ia noutra família, assim, porque não existia muita trilhadeira naquela época. Hoje, a maioria tem máquina, né? Setor fácil. E vocês chegaram a trabalhar com agricultura? Claro! Sim. Mas nós dois. Tem meia colônia de terra. De manhã eu dava aula, almoçava e ia com a enxada lá plantar. Tinha que se virar, não tinha? Você plantava milho, soja, feijão, um pedaço de arroz, você criava 2, 3 vacas, fazia o queijo, o leite, a manteiga, a nata, criava porco, né?
e melhorando a vida, né? E sempre moraram aqui? Sim, sempre moramos aqui. A primeira casa que era de madeira, era de 7x9. Aí arrumamos 3 eucaliptos grandes, enfiamos embaixo da casa e derrubamos a casa em cima e os cunhados com 3 tratores arrastamos a casa inteira ali. Aí fizemos a casa aqui, em 1976, essa aqui. Aí ficaram temporariamente na casa lá. Casa, até aprontar essa, depois viemos para cá. E quem que ajudava a construir as casas? Essa aqui eram os pedreiros. De fora nós tínhamos uma família, aí tinha o pai, 3 filhos e um cunhado. Eles trabalhavam juntos, e aí a gente fazia o contrato direitinho, né? E eles fizeram a casa em 90 dias para nós. Mas a de madeira? A de madeira, então, tinha 3 serrarias. Madeira aqui tinha à vontade. Cedro, guajuvira, a timbaúba, que é a madeira boa para casa, né? Levavam na serraria tudo tocado a água. Aí serrava e fazia as casas. Mas quem ajudou foi tu e teus irmãos que fiz aquela casa. E a primeira casa, meus 2 irmãos me ajudaram a fazer. A primeira casa que vieram de lá onde eu nasci, solteiros, e ajudaram a fazer. E as primeiras casas, que tinha aqui, eu não tenho fotografia, mas era coberta de rabo de burra, conhece, né? Aquela praga de um capim que dá no soja. Ele está quase agora nesse ponto, assim. Rabo de burra, ou senão a folha do butiazeiro. Era esse, casa de índio, né? Capim. A casa onde nós morávamos era de tabuinha. Depois começaram lá das colônias velhas, da 4ª colônia, que é conhecida lá em Santa Maria. Aí um louco lá, que foi uma ideia maravilhosa, inventou um facão grande assim, para serravam a gabriúva em roletes, era cerne grande, pedaços altos assim, e com aquele facão batiam com um martelo de madeira grande e faziam as tabuinhas. E aí botavam os preguinhos nas tabuinhas e penduravam nas ripas das casas para cobrir as casas. Era uma maravilha de morar dentro, não era quente, era fresco, era gostoso. Até hoje vinha a tal de modernidade, brasilite, zinco, aluzinco e não sei o que vamos terminar cobrindo nossas casas, né? E quais que eram as serrarias? Você falou que tinham 3. 3. Uma era do Bertoldo, outra era do Nenê Bortão e outra era do Dal Sotto. Todas movidas a água. Fazia o canal, a roda 3 metros de diâmetro, sabe o que é diâmetro, né? E serrava dia e noite. Não tinha despesa, era tudo de graça a água. Aí só a despesa era afiar a serra, né? E tinha alguma olaria aqui? Tinha. Olaria, eu acho que não. Não. Fazia telha? Tijolos? Não, olaria não. Tinha crineira. Sabe o que é crineira? Você dormiu em cima daquilo. Crineira tinha aqui milhões de butiazeiros. Ali, o vizinho aqui, o Edwino Baumgarten e outros ali tinham a tal de crineira, saíam cortar as folhas do butiazeiro, traziam lá 500, 1000 folhas de butiazeiro, cortavam e depois desfiavam num tamborzinho, botava a secar, desfiado, depois faziam a corda, que nem fazia a corda essa de cânhamo, hoje é de plástico. Aí ele levava lá em Panambi
e com essa folha do butiazeiro fazia os famosos colchões de crina. Aí dormiu em cima. Era uma novidade, porque o primeiro colchão, quando nós casamos, era colchão de palha de milho. Descascava o milho, guardava a palha e fazia o colchão de palha de milho. E depois vieram esses de crineira. Veio a crina e hoje veio esse aí também. Mas é uma crina feita do butiazeiro. Do Porque butiazeiro. a crina mesmo que a gente conhece é do cavalo. É isso aí. Interessante, eu não conhecia. Eram duas crineiras, do Eduíno e do Francisco, e de vocês também, três eram. Não venciam fazer porque era o que a matéria-prima para fazer colchões para o Yuri dormir, tranquilo. Quais que eram as crineiras? O senhor pode repetir? As famílias? As três famílias, o Dalforno, o Baumgartner e o Stolz. Por falar no Stolz, foi o primeiro colono que comprou o primeiro trator aqui na comunidade. Mas ele comprou um trator a gasolina. Deu o quê? Não tinha posto. Não tinha posto, era longe a gasolina, trabalhava quando não tinha. Tal de Francisco Stolz. E normalmente é o que? Diesel, o trator? Hoje? Naquela época que o senhor falou, tinha... Era a família dos Dalforno, o Martini, Dalforno, trator. Martini, Dalforno e... não tinha muito. Hoje tu vai nas casas, era comprado o Zetor 25, depois começaram a vir os outros. O Urso, não sei se chegou a conhecer o trator Urso, era acendido no volante. Depois veio esse trator que hoje estão ali, né? Hoje todo mundo tem trator, né? E tinha aquela máquina que é anterior ao trator, que usavam para colher. Para colher. A colheita primeiro era feito a foicinho, o trigo, e o soja, e o linho, linhaça. Depois então veio uma navalha que cortava. Depois veio a automotriz. Mas vieram essas automotrizes, veio a John Deere e a Vístula, que a John Deere era lá dos Estados Unidos, né? E a Vístula era aí, eu acho que da Argentina. Mas era uma máquina que ensacavam o produto. Largavam aí, depois eu tinha que arrumar uns rapaz, homem bom para palhar e outro para carregar, né? As bolsas, depois veio a graneleira e hoje está aí a facilidade, né? A colheita e a planta, mas tudo precisa dinheiro para movimentar e bater, né? Imagina, né? Antigamente aqui era tudo feito a enxada. Depois começaram a vir, começou alguém a fazer o plantio direto. Esse vai morrer de fome. Plantio direto, onde se viu isso? Deu certo. Aí alguém começou, né? Sempre que vê uma coisa boa, o diabo acha defeito. Agora vai vir o veneno. E hoje, se não botar veneno, pode dormir, então. Nem planta, né? É tudo. Não tem outra solução. E essa colheitadeira, quem que teve aqui? Essa primeira modelo? Era a John Deere e a Vístula. Mas aqui do... aqui. Mas não existe mais. Daí dessa John Deere, que tem o veado do lado como logo, levaram lá para
dá para dizer, Horizontina aí xerocaram a SLC 1000, que ficou famosa. Foi uma máquina rígida, possante, forte para aguentar. Não, tem que fazer uma coisa boa para aguentar a indústria, e aguentar o tirão, como te diz em italiano, porque naquele tempo a planta não é igual hoje, não se dessecava e outras coisas. A planta era meio pesada para colher isso. Deu certo. Mas aqui na colônia, quais famílias tiveram essa primeira colheitadeira? O Genésio? Não, o final do pai é a primeira colheitadeira, ou não? Sim. Final Foi do o pai dela com os irmãos, os filhos, né? Que ela... Dona Terezinha, e a senhora conheceu seus avós? Conheci só um, só o paterno, Qual que era o nome dele? Antônio Dal Forno. Os demais já eram falecidos. Tudo falecido, não me lembro nada dele. O nome a senhora lembra? Ai, eu nem me lembro o nome dele. E a senhora sabe onde eles moravam? Eles moravam lá em Vista Alegre? Vista Alegre, lá. Mas antes moravam lá em Ivorai, Em Ivorá. que o meu pai veio de Ivorai, por eles ele tinha 12 anos aqui. Eles morreram lá, esses outros. E os seus avós por parte da mãe Eu não conheci nenhum. também faleceram lá? Uhum. A minha avó faleceu, deixou tudo pequenininho. A minha mãe que foi criada por pai, assim. E o seu avô Antônio, que a senhora conheceu, faleceu aonde? Lá em Juiz, Vista Alegre, lá. E eles eram descendentes de imigrantes? Não acho que era. Não eram eles os imigrantes? Eram filhos de imigrantes? Acho que era filho do imigrante. Eu essa história eu não sei muito. E qual que é a melhor lembrança que vocês têm da infância? Minha infância é quando eu ia na aula. Eu gostava de ir na aula. Aquela mais gostava de ir na aula. Quando eu parei, até queria continuar, mas não tinha mais. Meu pai não tinha condição, naquele tempo não tinha colégio, coisa, estudar. O que a senhora gostava na escola de se reunir com seus amigos? Com os amigos, tudo. Tudo eles eram amigos e eu gostava de ir na aula. Qual que era a sua professora? Professora Josefina, de minha irmã. Naquele tempo ela não era casada. E só ela, dos 5 anos, não trocou nenhum professor? O primeiro ano que eu fui, veio uma, mas ficou pouco tempo ali. Daí foi embora, daí veio a Josefa e eu fui só na aula dela, não foi noutra. E a escola ficava perto da sua casa? Não, lá na via, lá, que essa escola velha. Dá uns quilômetros. Eu morava ali embaixo, não é aqui. Eu morava na primeira casa ali embaixo que tem Depois dessa... depois dessa tem a neta lá na outra dela. Ali nós morávamos. Daí a pé para a escola. E de pé no a chão. pé, de pé às vezes era de pé no chão. Aquele tempo, olha, não era fácil. E tinha material escolar? Tínhamos como é que chamava? A tal de pedra, que infelizmente tinha uma aí, não sei que fim levou. A gente escrevia naquilo, depois apagava e às vezes ganhava tema para fazer em casa, chegava em casa, estava tudo apagado já. Era tipo um quadro de fotografia. Aí depois veio o caderno, e o livro. O senhor também era assim, da pedra? Também era assim.
Você botava na sacola feita de pano e se chovia, azar no outro dia. A professora, às vezes, enxergava que foi a chuva, não tinha plástico naquele tempo, né? Então, depois veio, bem mais tarde, o caderno. E o livro que eu fui na aula era um livro grande, grosso, e era livro da primeira até a quinta série. Conforme ia aprendendo, ia passando. Num ano passava até 5 séries. Era muito bem resumido. Era... E aqui, quais eram os vizinhos mais próximos de vocês? O Edwino Baumgartner, o pai dela, e aqui em cima o bolicheiro. Ali na vila. Ali. Tinha 3 boliches, os 3 viviam. Compravam o produto, recebiam, porque naquele tempo... Não existia mercado naquele tempo. O mercado ia lá na cidade comprar querosene, sal e soda. E açúcar. Hã? E açúcar. Algum comprava açúcar. Não tinha mercado. E o colono entregava o produto, era alfafa, linhaça, soja, e ele comprava o tecido ali, a roupa e trocava, fazia permuta, né? Naquele tempo não tinha bloco, esse bloco tal de modelo 4. Não tinha, depois que veio, né? E quais que eram esses bolichos ali? Era do meu tio, o Guido Servo, o Santo Martini E o Ireno da meu Forma, irmão. o irmão dela, que era ali na esquina. Mas conseguia encontrar de tudo ali ou precisava às vezes ir lá na vila de Independente? Não, Não, comprava tudo aqui. ali. Que não tinha num, tinha no outro. Não quer saber do velório? É interessante o velório. Morria um vizinho, o que se fazia? Os vizinhos se juntavam, tu tem tábua? Não, eu não tenho. Então vamos arrumar, saiu aí, arrumavam tábua e tinha uma carpintaria, meia carpintaria, com 4, 5 tábuas, você fazia o caixão, pintava de preto, botavam as alças de corda feita de palha de linhaça, né? E enquanto o defunto estava na casa, botava em cima da cadeira ali, ou no chão, conforme, e depois chegava o caixão, e botava o defunto aí, trazia na igreja, aí sempre tinha um líder aí, fazia umas rezas ali, e levava lá no cemitério, abençoava lá com água benta o cemitério, assim era. Depois começaram a vir as coisas de hoje, né? Mas tinha que improvisar. Tudo improvisado. E o importante, você tinha missa, o padre, quando vinha fazer a missa de corpo presente, que naquele tempo já tinha padre que tinha condução em 13 de maio. Então, combinava e ele vinha. A família que morria, o marido ou o filho, na missa, a família inteira já ia com a roupa preta. O homem, o rapaz, o filho, a camisa preta. E a mulher era vestido preto. Usava 1 ano. Evitava festas, baile e tudo, né? Era um respeito profundo pelo que partiu, né? Pessoas ficavam de luto. Usavam o tal de luto. E tinha que também ser meio apressado para fazer os trajes do luto. Tinha 3, 4 mulheres aí que eram boas na costura, e aquilo fazia meio folgado, porque a pessoa já ia crescendo com o tempo, né? E vestiu ali. E carpintaria? Alguém fazia esse serviço? Tinha um ali. Fazia as coisas mais assim, o tal de arado tatu, conheceu, né? Um cabeçalho ali e
pedaço de madeira aqui para cavocar, né, fazer, plantar, arrumar para plantar as terras. Com os boi daí. Era Boi puxado com os bois. Mas é de madeira. De madeira, e achar pedra de ferro. Mas tinha alguma ferraria? Tinha ali a ferraria, a marcenaria, era assim, meio improvisado, tudo meio feito no grito, porque não tinha como fazer mais caprichado, né? Quebrava o galho. Quebrava bem o galho, sim. E o senhor lecionou até que idade? Até nasci em 36, me aposentei dia 6 de outubro de 88. Tinha 52 anos. E o senhor lecionava alguma matéria específica? Quando eu comecei, a quinta, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série. Depois de começar, veio para cá, éramos 2, aí começamos a dividir a turma conforme a quantidade de alunos. Era, sempre, todos os anos era dividido. Nós chegamos até aqui mais de 120 alunos. Aí começou o êxodo rural, aí terminamos com 6. Mas o senhor reativou a escola e pegou até ela fechar. Essa aqui sim. Me aposentei pela Constituição Antiga. Pelos 30 anos de serviço, mas trabalhei 31, né? Aí corri juntar Augusto Pestana, Cadeado, lá em São José e depois aqui. E moinho, tinha algum aqui? Moinho. Tinha. Tinha. Tinha 2. O Hermildo Scherer, movido a água, que a água da serraria ia para... tocava o moinho. E o outro era o do Dal Sotto, Juvenal, né? Juvenal Dal Sotto. Aí levava o milho lá ensacado, moía o milho da gente e vinha embora com a farinha. Era farinha. Moía arroz, descascava, o milho e o trigo também. O pessoal plantava mais milho. O pessoal tinha mais milho, farinha de milho. Mais milho. E tem a família Demenig, não é daqui também? Demenig É na Glória. Na Glória. Dá 6 quilômetros daqui. Eram daí, agora não tem mais que morar aí. Se mudaram para a cidade, outros estão lá no Maranhão. Aqui é caminho para a Colônia Glória. Aqui é caminho para a Colônia Glória. Dobra à esquerda, passa a igreja, vai seguindo, dobra à direita. Lá adiante, onde tem uma caixa d'água, dobra à direita. Lá em cima tem uma caixa d'água de madeira, dobra à direita, a caixa aqui, dobra aqui, segue lá. E lá também, no passado, tinham muitos moradores. Hein? Antigamente lá tinham muitos moradores. Ainda Tinha tem bastante bastante lá ainda. Mas que muito não tem Não. mais, mas tem bastante. É uma comunidade antiga lá também. Tem alguém, será mais antigo, que ainda mora lá? Aí eu Tenha não, já mais de 80. Tem mais de Ah, 80. acho que não tem. Que eu saiba. Era os Berti, Mas não os tem mais. Mantovani, os Berti, Mantovani e os Pacheco. Mas não tem mais, são todos. Tem só os mais novos. Os pais dessa gente partiram, já foram para outra vida, né? Então,
que é um local que veio de onde nasceu a minha mãe e os meus avós moravam lá. Vocês se conheceram, o Marianinho e a Josefa? A Josefa eu conheci. Mas a gente talvez não se lembra, né? Mas eu conheci essa gente. Tinha o meu bisa também, o Amantino. Amantino, A Zoraide. Conheceram eles? Sim. Mas eu acho que tem ainda dessa gente que mora ali. Na Glória, deve ter ainda. Desse mais novo. Acho que deve ter, não sei. Eu nunca fui lá. Nunca foi visitar os avós? Um dia e conhecer. Da família Timbaúva, tinha outros também. Mas vocês costumavam ir lá na Glória? Sim, nós íamos na Glória, na missa, na coisa. Mas é que a gente daquele tempo agora... Eu conheci os mais velhos, né, assim. O senhor citou só que tinha aqui nessa região? Só que de erva? Tinha o Miro Piper. Mas era não aqui. Era idolar, ali pertencia para a Glória. Pertencia para a Glória. Era tocada com a água do Rio Santa Rosa. Conhece o soque de erva, né? É o mesmo sistema daquela época, hoje é o mesmo. Mas essa região tinha o ervais? Tinha. Tinha ervais. E os colonos também tinham os pés de erva, então cortavam e sapecavam e depois levavam lá. E ele não cobrava nada. Levava lá o tal de macaco, o feixe, aquele de erva sapecada, ele pesava e dizia que deu 50 quilos. E na hora que você retirava a erva, você trazia 50 quilos. Muitas vezes sobrava erva, porque no sapeco ela enxuga e depois no saque ela retornava um pouco de umidade e aumentava o peso. O senhor lhe cobrava por arroba, que eram 15 quilos. Vamos dizer, R$30 arroba, ou coisa parecida, né? Depende como é que ele combinava, né? Que era para o pessoal tomar o seu chimarrão. Hoje vai no mercado. Mas era o único aqui dessa região. Era o único. Agora, tem lá em São Miguel, não sei se funciona ainda. Acho que não funciona mais. Aí perto da igreja. Lá tinha também. Está lá ainda, se não venderam. Acho que não, mas não funciona mais. Não vou em São Miguel fazer essa... Não. Não, eu já estive lá, eu acho, se eu não me engano. Não teve lá numa Jurema Christium? Gelate Christium? É uma de lá, ela mora bem perto da igreja. A que ficou dona do marido dela, morreu. E lá tinha um soque, o senhor lembra de quem? De quem que é? Era da Júlia. Ela ficou viúva, né? Era do Agenor Cristo, ele faleceu e ela ficou lá. Mas ela não, acho que não faz mais. Ela moía o milho, descascava arroz e soque de erva. Me interessaria conhecer pelo menos o lugar, né, o espaço. É perto da igreja. Em cima da igreja tem o anjo. Você olhou na igreja, uma igreja de alvenaria. É bem perto da igreja. Mas eu acho que ela tem aí, por causa que o filho também se desastrou. Faz 3 meses que está na UTI. Acho que nem fazem mais nada. Bom, eu queria saber ainda como que vocês se conheceram. Das férias que eu saí lá da escola, lá de Lajado e eu vim visitar o tio, que morava aí do lado da igreja. E ela era uma das encarregadas de limpar a igreja. E ela tinha uma amiga que era minha prima irmã. E essa prima irmã ajudava ela a arrumar as flores na igreja. Aí ela disse, vamos ver ali,
vem junto, vamos visitar o meu pai, que é meu tio. E ela foi junto, e aí se vimos na primeira vez. E aí começou já. É. E como é que foi a família? A sua família aceitou? Sim. A minha também. Mas nós casamos sem ela conhecer. Conheceu meu pai e meu irmão no dia do casamento. Moravam lá. Moravam lá. Aí no dia do casamento. Mas meu sogro, o pai dela, tranquilo, né? Que eu convivi mais com o sogro e a sogra, e os cunhados convivi mais com ele que meu pai. Porque eu saí estudar, e ela, estudando sabe o que acontece, né? E como que foi o casamento? Foi em 3 de maio. Aquele tempo o padre não casava pela Igreja Católica na Quaresma. Então, o último sábado, o padre lá nós fomos no encontro, ele disse, viu, vocês querem casar, é dia 27 de fevereiro de 1960, porque depois da Quaresma eu não caso mais ninguém. Aí marcamos o dia, confirmamos, e dia 27 nós fomos lá. Agora você conta quantos noivos tinha em noivas? 12, eu acho. Eram 12 casais. Aquele tempo não é como agora, que era 12 casais tinha, não. Aquele tempo rendia para o padre o casamento. E cobrava tanto cada um, né? Hoje entra com o dízimo, já... Não sei se são católicos ou não. O dízimo, então, fica liberado. Mas naquele tempo, o padre era ali. Não casa na Quaresma. Hoje são capazes de casar. E só podia fazer a cerimônia lá na... Só lá. 3 de maio. Não 3 de tinha, maio. não tinha padre Independência naquele Não, tempo. era Capela Independência. É. Padre não tinha. Vem de 3 de maio aqui. Era ainda 3 de maio aqui. E depois teve festa? Teve. Da casa Nós casamos de manhã, de dia, daí de tarde. Meio-dia almoço e de tarde Às 4 horas tinha o tal do costume do café, né? chá. E... Depois fomos morar ali perto da igreja. Sim, na casa, moramos 6 meses na casa lá, do tio. até que fizeram a casa aqui. Que o tio foi morar lá em Bom Sucesso e nós ocupamos a casa do tio. É aquele ditado, quem casa quer casa. Tem o ditado, e é o certo. Aí casaram e construíram a casa de vocês. Construímos a casa. É. E quem cerou a madeira foi o Bertoldo. A serraria do Bertoldo. Legal. Eu queria falar ainda um pouquinho sobre a igreja aqui. Sim. Um pouco do histórico da igreja. Tá. As primeiras missas que celebravam, eu não morava aqui, mas ela morava. O padre vinha de 3 de maio, como eu já disse, de carroça ou a cavalo. Ele realizava missa nas casas. Como não tinha nada ainda, uma vez lá, dificilmente tinha missa. Senão os católicos pegavam ou a 3 de maio, ou senão no lugar como Araújo, que era mais antiga, ele vinha celebrar ali. Depois os pais fizeram a escola, o padre vinha celebrar a missa na escola. Tá? Aí depois começou de novo, repetindo, né? Aumentou o número de famílias, fizeram a primeira igreja, que tem a fotografia ali, aquela igreja de madeira, toda madeira doada pelas famílias. A mão de obra, tudo. Sempre tinha um carpinteiro, sempre tem um que brilha, né? Aí fizeram a igreja, era usada para celebração, vinha o padre, celebrava, aí já tinha o jipe, o padre Radite vinha, o padre José Radite vinha, celebrava a missa, pousava ali, no outro dia tinha a missa, depois essa igreja ficou pequena, aí fizemos essa que está ali, essa que tem a fotografia grande, 23 por 14.
porque nós éramos em 120 famílias, e mais ou menos uma família era 5, 6 pessoas, então era preciso 500 lugares. Está lá a igreja hoje, né? Enche quando tem um velório, quando tem uma festa, quando tem um casamento, quando tem um batizado, ou quando tem um jubileu de prata ou de ouro, assim, né? Que aqui o povo conserva o costume. 25 anos, vamos fazer 50 anos. E assim, né? Nós vamos fazer agora, em fevereiro, 65 anos de casados. Está pertinho. É um tempo. Está ali a igreja. E por que escolheram Santo Isidoro? Porque o morador que veio para cá, ele morava lá nas colônias velhas, na quarta colônia, lá em município de São João do Polesine, chamado Santo Isidoro, comunidade de Sítio Baixo. Como ele era colono, veio aqui, fizeram a igreja de madeira, e o padre disse, gente, que santo vamos botar? E ele levantou de pé, eu sou do Santo Isidoro, porque onde eu me criei, Santo Isidoro, é aquele que está na frente da igreja, que no ano 2000, então, a diretoria, o conselho da comunidade resolveu mandar fazer, o Jair Urlen, não sei se chegou a conhecer, que morava em Flor de Maio, ele fez a estátua, está ali na frente da igreja. Aí está essa igreja, está ali até hoje, né? E quem que foi que sugeriu? Hein? Qual foi a pessoa que sugeriu o padroeiro? O Gregório Gelati. Ele doou a imagem, a família. E vamos, já que fez essa pergunta, o terreno da igreja, da capela, pertencia à família D. Foi um dos primeiros moradores, quase. Italino Vieira Lopes. Ele veio solteiro lá de Roca Salles, lá de Estrela. Veio aqui e aí, como precisava construir essa capela de madeira, se reuniram. Aquele tempo a terra não era caro, o terreno, ele doou como é que se diz? Um lote, 110 por 55, que totaliza 6.050 metros quadrados. Ele doou, aí foram no cartório, no escritório, registraram, está registrado, foi registrado para a diocese e está em nome dele. Então, a gente faz uma memória do Italino Vieira Lopes, teve 14 filhos, e a dona Luísa era Luísa Domoratsky Lopes. E ela tinha filhas, essa Luísa, e ela era polaca. E ela brincava com a minha patroa, minha esposa, e se combinava os brinquedos por senha, porque ela falava só italiano e ela só polaco. Como é que isso se entender? Aí veio a lei, né? Que nenhum brasileiro pode falar outra língua a não ser o português. Lembra quem foi? O que governou mais tempo o Brasil, né? Getúlio Vargas. Aí botou a lei. Vocês têm que aprender a falar em português. Ô, coitado dos italianos. Por isso que hoje se chama, né? Tem palavras que ficaram do italiano, botaram no português. Por exemplo, Jesus sofre agonia no Horta de Oliveira. O Horto é italiano, que é horta, e tantos outros nomes. A palavra em latim, mas lá teve uma briga, uma festa, uma promoção que foi um tedel, um casamento, que é do latim, né? O Brasil está conservando certas palavras e idiomas estrangeiros, porque não tem outra, né? Que nem Morbim. Até hoje ninguém traduziu a palavra Morbim do italiano para o português, que significa mais ou menos o quê?
disposição, mas disposição não é morbim em italiano. Não conseguiram traduzir o tal de morbim para o português. Aí por isso que o Getúlio Vargas vão aprender a falar português, gente. Nós somos portugueses, né? E aí todo mundo aprendeu. É que nem saudade não tem tradução para outras línguas. Não tem. É legal, né? E o senhor falou o cartório, já tinha o cartório Independência? Tinha. Quando nós casamos em Independência. Para o civil, sim. O civil e o religioso. Aí chegamos lá, o tal de Protásio de Araújo e Silva era o juiz de paz. Vocês querem casar de livre, espontânea vontade? Aí, sim, tinha que responder. Aí assinava o casamento e vinha embora. O senhor lembra quem era o escrivão? Hein? O escrivão. O escrivão era o João Saf. Desde aquele tempo, ele se aposentou como escrivão e depois veio a ser o nosso primeiro interventor. Depois de interventor, ele ficou prefeito eleito várias vezes para o município, né? E o senhor falou no seu Protásio, ele era um dos fotógrafos. Era um encanto. Ele ajeitava, acomodava, até não ficar como ele queria. Ele tinha um motociclo, ele viajava por aí. Até do nosso casamento foi ele que tirou fotografia lá em 3 de Maio, Tem o nome da rua agora ali. Eu não me lembro o nome dele. Ele era expedicionário Weber da Guerra Mundial. Não sei. Fotógrafo. Não lembro o nome. Depois, para fazer as fotografias do o retrato famoso, aquele oval, foi o Protásio. Depois ele vinha aqui e tirava de novo, etc. E assim ele tirava foto dos eventos os eventos da comunidade, os casamentos. Sim. Agora vem de fora sempre, né? E hoje em dia todo mundo tem o filho dele agora. Sim, o filho. Ele... Que continua. Todo mundo tem a câmera, né? É uma facilidade. Mas também do outro lado, Naquela época era um evento tirar foto. Era. Aí era só uma foto. Chegava lá, era o nome do centro fotográfico, era Foto Floresta. Aí fazia fila, o noivo, a noiva, o seguinte. E aonde que é? 3 de Maio, daí tirei uma foto. Ali perto como é que eu vou te dizer? Perto da Tarumã, onde dobra para ir no Benedetti, à direita ali, né? É o Foto Floresta. E antes do seu Protásio, vocês se recordam de algum outro fotógrafo? Como é que faziam para tirar as fotos? Eu não sei. Era o Daniel Gelati, que tinha uma máquina daquelas antigas, e o Hermildo Scherer. E levava lá para o Protásio revelar. Sim, levava lá, e ia para 3 de Maio para revelar. E não tinham fotógrafos, às vezes, que passavam às vezes estavam de passagem oferecendo... Ele oferecia, como é que chama, aqueles monóculos? Aquele que botava lá. Passava, daí tirava das escolas, mas... Mas era o Protásio que passava. Também ele passava. E aqueles quadros pintados? Também passava a vender. Aquilo era bem tradicional, né? Mas era difícil as pessoas terem fotos. A gente tinha as fotos e emprestava a foto, mas me traz de volta. Escrevia o nome atrás, me traz de volta, porque eram coisas raras. Porque hoje, às vezes a história é adulterada, sabe mais do que eu, né? Como repórter, como entrevistador, né? Ela pode ser adulterada, a foto, né? Botam ali, e essas fotos antigas não tem. Elas são originais e
e não tem. Bom, a gente já está quase encerrando. Eu queria saber se o senhor tem alguma recordação do processo da emancipação da independência. Ah, tenho. Como aqui não emancipou para ir a Jeruá, acendeu fogo nos nossos líderes lá da cidade. Mas sei lá, procuraram, por que nós não vamos? Aí se reuniram uma noite num tal de salão Schmidt, que não existe hoje mais. Se reuniram lá os mais de idade, os mais, assim, até mais estudado, capacitado e mais gente de futuro. Vamos organizar uma comissão, vamos fazer o plebiscito. Mas será que dá? A Medeiros lá fez, não deu. Não é que a primeira vez lá não deu, vamos nós. Aí foram lá em 3 de maio, no fórum, registraram o plebiscito e o dia 5 de setembro de 1965, um dia de garoa, foi feito o plebiscito, sim ou não. E eu era um dos mais ou menos por ali, né, que fazia o foguinho. Bem, aí no abrir os votos no Salão Schmidt, na Independência, sempre tinha o sim e tinha o não. Aí veio um cidadão lá, apressadinho, com chapéu, e eu estava crocado, eu estava muito curioso quando eu ia abrir a minha mesa aqui. Aí ele chegou, me botou as mãos no ombro, e daí, como é que está a coisa? Olhei para ele e conheci o que ele era. Está pelada a coruja, eu disse para ele. E ele pegou, bateu a porta e se foi embora. Vencemos por 2-5-2. O plebiscito. Todo tranquilo, não deu briga, não deu risinha, não deu inimizade, tranquilo. E 2 meses depois, o João Sapp assume como interventor, que ele era o presidente da Comissão Emancipacionista. Naquele tempo tinha os poucos partidos, aí se uniram os partidos e disseram, vamos construir um novo município na paz, no progresso. Porque independência tem uma história, porque esse nome, né? Sabe por quê? Independência pertencia ao distrito de Santo Ângelo. E aqui existia aquela coisa, né? Decidir a eleição quase sempre aqui para prefeito. E Santo Ângelo correu uma eleição lá e faltava essa urna aqui abrir. E aqui deu a vitória para aquele lado. Aí o prefeito ficou famoso. Ganhei a eleição lá na Independência. Aí perguntaram para alguém, por que nome de Independência? Aí tem 2, 3 histórias. Cada um conta uma. Eu conto aquela que eu tenho mais confiança. Porque aquele tempo não tinha cadeia quase. Então, sempre tem aquela pessoa que não paga a conta, ou é isso, ou é caloteiro, ou não sei o quê. Aí, como não tinha cadeia, você vai para lá. O dia que tu acertar tuas contas, tu volta aqui e tu vai trazer de lá a tua independência. Que ele se via livre, se via cidadão. Assim, os mais lá antigos contam. Depois tem outras histórias. Sabe o que é história? Quando terminam a partida de futebol, né, ou a Copa do Mundo, todo mundo dá a sua opinião, né? E assim foi criado o nosso município. Graças a Deus está ali, né? Tranquilo, progressista, com a agricultura como topo principal, né? Tem uma vertente dos bandoleiros. Não entendi. Tem uma vertente dos bandoleiros, que eram os bandidos. E eles fizeram mandado aqui. Sabe um pouco da história, ou ouviu de alguém, né? Mas é interessante essa do prefeito também ter ganhado a eleição.
E as pessoas que vieram para cá também conquistaram a sua independência. Os colonos vieram buscando uma vida melhor. Vida melhor. E conseguiram. Graças ao trabalho e o esforço e a dedicação dele. E também, quando vinha uma família nova, geralmente alguém ia lá ajudar a fazer essa pessoa começar a ter ânimo, né, para não desanimar, começar do zero, que nem eles vieram de carroça. Não tinha outro meio. E aqui para ir estudar não tinha ônibus, não tinha nada. Aqui só tinha um carro, que era o do Santo Martini. E depois tinha um caminhão, 2 só. Depois que veio outras coisas, mas aqui para estudar, só se a pessoa pegava, que nem o Yuri, ia lá em 3 de maio parar lá. Não tinha como. Hoje vai estudar ou estuda via... E quando que o senhor conquistou a sua independência? Quando arrumei o primeiro emprego. Eu fiquei feliz. Graças a Deus vou ganhar um dinheirinho. Que estudei 9 anos e estava ajudando o pai a colher fumo para fazer a corda do fumo. O pai me disse, viu, tu estudou tanto só para isso? E aquilo lá mexeu com a minha coisa. E de noite eu disse, viu, vai dar um jeitinho ali. E aí saí pelo mundo. E conquistou a independência em independência. Em independência. Graças a tudo, estou bem. Ganho meu salário, dá bem para viver. Claro que a gente passou maus bocados, mas todo mundo passa, né? Mas isso faz parte da vida humana. Mas estou bem, graças a Deus. Tenho uma filha que é casada, mora lá onde morava o Italino Vieira Lopes, lá. Tenho 2 netas que me querem bem, me cuidam de nós. E tenho 2 bisnetas, uma de 8 anos e outra vai fazer 1 aninho agora. Ela para aqui, quando ela está aqui, ela toma conta da... Mas estamos felizes. Bom, qual que vocês acham que é a importância de deixar esses registros da história, para que as próximas gerações saibam resgatar essa história para que ela fique para as próximas gerações? O que a gente deixa para as futuras gerações? Qual que é a importância de deixar esses registros? Que tudo foi conquistado com suor, para eles conservar e ver que com a união tudo se consegue. Isso aqui, tudo que temos na comunidade, foi graças ao esforço das pessoas. A união decide fazer, todo mundo abraça e serve de exemplo para os novos, né? Acho que é uma boa lembrança para eles, né? E para a gente finalizar, vocês querem deixar uma mensagem para a família, para os filhos e netos e as próximas gerações da família que no futuro vão poder ver esse vídeo? A gente deixa uma mensagem, simplesmente, vamos dizer uma palavra junto, gratidão. A gente é grato pelo que eles fazem, que fizeram e continuam fazendo. Uma gratidão. Se a gente só tem a agradecer, né? A segurança, na mão dele a gente está seguro. A gente confia neles e está seguro. E vive feliz com eles. Não se briga, a alegria, né? Se vive uma família de verdade. Muito bem. Agradecer vocês mais uma vez por terem nos recebido aqui hoje. Como que vocês se sentiram revisitando essas memórias? Eu me senti bem, assim. Sei. A gente não esperava que era assim, né? Eu vejo que valeu a pena viver até aqui e escrever a nossa história. Lá em Independência, quando dei o encontro lá para os jovens,
Eu disse, gente, pega um papel e escreva. Porque se você não escrever, tua vida não valeu você viver. Escreve, escreve e escreve. Eu disse para ele, escreva o que vocês estão vendo, fazendo e vão fazer, que amanhã depois vocês vão ser gratos pelo bem. Porque hoje em dia mais vale o bem. Pouca gente fala às vezes o bem, né? O que é bom, mas tem aqueles que falam que vale a pena investir em fazer o bem. Tem recompensa. A recompensa que a gente recebe é dos familiares, desses novos que convivem com a gente. A gente agradece a vocês, a alegria de vocês, né? E poder receber vocês pela primeira vez, né? A primeira vez que me faz essa, vamos dizer, essa surpresa de a gente, não sei se saímos bem, mas a gente fez o possível para um pouco contar da nossa vida, da nossa história, resgatar e transmitir às novas gerações que vale a pena viver e vale a pena escrever. Muito obrigado.